meu irmão, minha irmã, seja bem-vindo a mais um vídeo informativo aqui do canal Abratu para você. Já vou solicitando a você que ainda não é inscrito no canal, caiu de paraquedas no canal, se inscreva no canal, meta o dedo no like aí, nos ajude a manter o nosso trabalho, que também ajuda vocês e dá suporte a todos vocês, tá bom? A ideia aqui é te dar suporte, trazer informações precisas e importantes para que você possa tocar o seu culto, né? Exercer o seu sacerdócio de maneira tranquila, tá bom? Se regularizando, estando regularizado e participando de tudo aquilo que a nossa cultura, a nossa religião exige, tá certo? Olha, quero dar 2 recadinhos para vocês antes de começar esse vídeo. Primeiro recado, você que ainda não se regularizou, você que ainda não está afiliado, não está associado a uma instituição. A Abratu está há quase 25 anos no mercado, regularizando e legalizando sacerdotes de matriz africana e também templos ligados à religião de matriz africana, tá bom? Com um trabalho extremamente seguro de informações e de documentações que te deixam legalizados e tranquilos para tocar o seu culto. Então você que ainda não conhece a Abratu, venha conhecer a Abratu, ligue aí, chame neste número que está aí no rodapé do vídeo, fale agora com a Abratu, conheça o nosso trabalho e já vou te adiantando que você, a partir desse vídeo, terá 50% de desconto na sua taxa de filiação, tá bom? É só dizer que assistiu esse vídeo e você terá o seu desconto automático, ok? Então conheça a Abratu, ligue já, se filie, se legalize, se regularize, meu irmão. Nos tempos de hoje, a gente precisa estar legalizado e regularizado com a lei para não ter nenhum tipo de problema. O segundo recado é você que gosta, você que participa dos festejos de Iemanjá no final de ano, você é um bandista, né? Propriamente um bandista, e a sua grande maioria lá nos festejos de Iemanjá na Praia Grande. A Abratu já abriu as inscrições para o festejo de Iemanjá 2025. Então, você, antes de procurar qualquer outra instituição, você que é federado à Abratu, que é associado à Abratu, antes de procurar qualquer outra federação, eu peço que você faça uma avaliação conosco, faça uma cotação conosco, veja os serviços que a gente oferece e aí depois você faça o comparativo. Você é livre para estar com quem quiser e aonde quiser. Eu só te observo que não é legal estar nos festejos de Iemanjá na área de não federados, por exemplo. Uma área que está lá no fundo dos festejos, sem iluminação, ou seja, sem sequer nenhuma estrutura, tá bom? Então, acho que você deve ir num espaço de federação, tá? E a Abratu depois da área histórica, é a segunda federação na organização dos festejos, ou seja, um espaço bem privilegiado ao lado da estátua de Iemanjá. Então você vai estar numa área privilegiada lá nos festejos de Iemanjá, tá bom? Então venha, ouça, veja, faça suas perguntas, tire as suas dúvidas, compare preço, compare tudo e aí depois você toma a sua decisão, tá bom? Então, inscrições para os festejos de Iemanjá 2025 já estão abertos na Abratu. Entre em contato pelo mesmo número que está aí no rodapé do vídeo e venha conosco, venha participar dos festejos de Iemanjá com a gente, tá bom? É isso. Agora a gente vai entrar num assunto bem polêmico mesmo, relacionado à nossa religião. Então eu vou pôr um vídeo aí para você assistir. Você assista o vídeo com muita atenção. Peço para você que você assista com muita atenção. É muito importante. Um assunto bem polêmico e bem profundo dentro da nossa religiosidade. Tá bom? Desculpa aí que eu tô meio gripado e tá ruim para falar. Então você assiste o vídeo e em seguida eu volto para fazer algumas considerações.
Umbanda, uma rica tapeçaria de fé e tradição, está profundamente enraizada na cultura afro-brasileira. Ela extrai força da diáspora africana, honrando espíritos ancestrais e abraçando diversas práticas espirituais. No entanto, dentro dessa fé vibrante, a presença da branquitude pede uma reflexão cuidadosa. Devemos examinar suas implicações e entender seu impacto na própria alma da Umbanda. A presença de indivíduos descendentes de europeus dentro da Umbanda é inegável. É importante abordar essa realidade com nuance e compreensão. A questão não é a presença em si, mas sim o potencial para o surgimento de dinâmicas de poder e privilégio. Essas dinâmicas podem, inadvertidamente, silenciar as mesmas vozes que deram origem às vibrantes tradições da Umbanda. É fácil ignorar as maneiras sutis pelas quais as perspectivas eurocêntricas podem se infiltrar nas práticas espirituais. Da linguagem usada para descrever os orixás, à representação dessas divindades em arte e imagens, vieses inconscientes podem se enraizar. Devemos ser vigilantes em reconhecer e abordar esses vieses para garantir que a Umbanda permaneça fiel à sua essência africana. Não basta simplesmente reconhecer a presença da branquitude dentro da Umbanda. Devemos ir além do mero reconhecimento e nos engajar em uma reflexão crítica ativa. Isso significa examinar nossos próprios vieses, entender o contexto histórico das dinâmicas raciais no Brasil e nos comprometer com o trabalho contínuo de desmantelar o racismo sistêmico dentro de nossos espaços religiosos. Uma das consequências mais preocupantes da branquitude não abordada dentro da Umbanda é a potencial invisibilização das contribuições negras. O próprio fundamento dessa fé reside no conhecimento espiritual, nos rituais e nas crenças trazidos ao Brasil por africanos escravizados. Ignorar essa herança é silenciar as vozes daqueles que suportaram sofrimentos inimagináveis, mas mantiveram vivas suas tradições espirituais. As contribuições dos negros para a Umbanda vão muito além de suas raízes históricas. Mesmo hoje, praticantes, líderes e estudiosos negros continuam a moldar e enriquecer a fé com sua sabedoria, criatividade e devoção inabalável. É essencial que reconheçamos, celebremos e amplifiquemos essas contribuições, garantindo que elas não sejam ofuscadas ou minimizadas. A invisibilização das contribuições negras se manifesta de várias maneiras sutis. Ela pode aparecer na forma de interpretações eurocêntricas dos orixás, na apropriação de rituais sagrados ou na falta de representatividade de vozes negras em posições de liderança dentro das comunidades umbandistas. Esses atos de apagamento, intencionais ou não, são profundamente prejudiciais e perpetuam um ciclo de injustiça. Reconhecer e corrigir esse apagamento não se trata de atribuir culpa, mas de restaurar o equilíbrio e honrar a verdade. Requer um esforço consciente para centralizar as vozes negras, aprender com os anciãos e líderes negros e garantir que as contribuições históricas e contemporâneas dos negros sejam reconhecidas e celebradas dentro da Umbanda. É crucial enfatizar que reconhecer as dinâmicas da branquitude dentro da Umbanda não é um ataque a indivíduos descendentes de europeus. Não se trata de fomentar a divisão ou criar uma hierarquia de sofrimento. Em vez disso, é um chamado à consciência, à introspecção e a um compromisso coletivo para construir uma comunidade espiritual mais justa e equitativa. O objetivo não é excluir ou envergonhar, mas criar um espaço onde o diálogo honesto sobre raça e privilégio possa acontecer. Trata-se de reconhecer que todos nós chegamos à Umbanda com nossas próprias origens, experiências e vieses inconscientes. Ao reconhecer essas diferenças, podemos começar a desmantelar as estruturas que perpetuam a desigualdade. O caminho a seguir reside em promover a empatia e a compreensão. Isso requer escuta ativa, disposição para aprender com as experiências dos outros e um compromisso em desafiar nossas próprias noções preconcebidas.
É por meio da conexão genuína e do respeito mútuo que podemos começar a desmantelar as barreiras que nos separam. Examinar criticamente o papel da branquitude dentro da Umbanda não se trata de culpar nenhum grupo específico, mas de reconhecer os fatores históricos e sistêmicos que criaram um campo de jogo desigual. Trata-se de reconhecer que o verdadeiro crescimento espiritual exige que confrontemos verdades desconfortáveis e que trabalhemos ativamente para criar um futuro mais justo e inclusivo para todos. Seguir em frente requer um esforço consciente e deliberado para honrar e elevar as raízes afro-brasileiras da Umbanda. Isso significa centralizar as vozes negras, reconhecer as inestimáveis contribuições dos praticantes e líderes negros, e garantir que as tradições espirituais transmitidas através de gerações sejam respeitadas e preservadas. Um passo crucial é buscar ativamente e apoiar a liderança negra dentro da Umbanda. Isso significa encorajar e criar oportunidades para que os negros assumam posições de autoridade, compartilhem seus conhecimentos e orientem a direção da fé. Ao amplificar as vozes negras, garantimos que a Umbanda permaneça fiel às suas origens. A educação é fundamental. Devemos nos educar sobre a história da Umbanda, mergulhando em suas origens africanas e compreendendo as lutas e triunfos dos praticantes negros ao longo da história. Esse conhecimento nos capacitará a desafiar equívocos, desmantelar estereótipos e apreciar a riqueza e a profundidade dessa fé afro-brasileira. Além disso, devemos nos comprometer a descolonizar nossas práticas. Isso envolve examinar criticamente a linguagem que usamos, as imagens que empregamos e os rituais que realizamos, garantindo que estejam livres de apropriação cultural e respeitosos com suas origens africanas. Ao abraçar esses passos, embarcamos em uma jornada de cura, reconciliação e empoderamento. Honramos o legado daqueles que vieram antes de nós. Criamos uma comunidade espiritual mais inclusiva e equitativa e garantimos que as vibrantes tradições da Umbanda continuem a prosperar por gerações futuras. E olha aí que assunto polêmico, né? Que história polêmica. O Brasil é, notadamente, o país com maior índice de racismo no mundo. Ou ali perto dos Estados Unidos, que também tem uma cultura racista, uma cultura preconceituosa. Lá é muito complicado, né? Para quem conhece a história dos Estados Unidos. Mas o Brasil é um país extremamente racista e, diante da geopolítica dos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo, esse racismo tem sido fortalecido, né? Então, um racismo estrutural, um racismo sistêmico que abala todas as áreas da sociedade brasileira. E a religiosa não é diferente, né? Nós estamos numa religião de matriz africana, trazida pelos negros e, durante muitos anos, uma religião dominada, né, na sua amplitude por negros, e negros escravizados com seus ancestrais que sofreram muito nesse país. Então, uma história de resiliência, uma história de resistência, antes de tudo, né, contra toda essa sociedade branca. E com o tempo foi passando e a gente vê um número de brancos muito grande praticando as religiões de matriz africana e também, inclusive, né, tendo cargos de liderança nessas instituições, nessa religião. O que isso significa? O embranquecimento
das religiões de matriz africana no Brasil. Para não cair nessa discussão rasa de brancos e negros, né? Nós vamos falar um pouquinho sobre o que significa isso. A participação de brancos dentro de uma religião negra, uma religião predominantemente negra, primeiro tem um lado extremamente bom, que é o lado do acolhimento. A Umbanda, o Candomblé, a Jurema, a Quimbanda acolhe todo ser humano dentro de sua comunidade, né? Acolhe, dá espaço, enfim. Até porque o orixá não, quando vai tomar o seu corpo, tomar a sua cabeça, ele não pergunta se você é branco ou se é negro. Simplesmente ele toma a sua cabeça. Eu falei aqui sobre discussão rasa. Discussão rasa é dizer que é uma religião negra em que o branco está proibido de estar, criando assim uma divisão, e uma divisão, ao meu ver, tola. A questão não é o tom de pele, a questão vai muito além do tom de pele. É uma questão realmente estrutural. Olha só, ter um branco na Umbanda ou em qualquer religião, inclusive com cargos, como eu disse, cargos de liderança, que não sabe o que está fazendo nessa religião, não sabe que essa religião é uma religião de resistência negra, é uma religião que representa a resistência de milhares e milhares de negros desse país, que tem uma ancestralidade que sofreu demais, né? E que a religião foi também um instrumento de resistência, um instrumento de luta desses negros aqui no Brasil. Vocês podem estar estranhando um homem de pele branca estar falando sobre negros. Pois é, essa é uma das provas. Eu tenho o tom de pele branco, mas sou negro de raiz, porque minha ancestralidade é toda negra. Quem conhece sabe que a minha mãe é negra, que a minha avó foi negra, que meu avô foi negro, e aí por aí afora, né? E eu tenho inclusive descendentes ancestrais que passaram por escravidão nesse país. Então, meu povo, essa é uma discussão que nós precisamos ter como diz o vídeo, primeiro ter tranquilidade para pensar e raciocinar sobre isso, né? Não se trata de excluir brancos de religião, não se trata de uma divisão, mas se trata de uma reflexão profunda sobre o tema. E essa reflexão passa por vários pontos, e a gente pode aqui tratar disso em vários vídeos. Antes de tudo, eu quero que você comente aí, bote sua opinião, fale e vamos discutir o tema, né? E se vocês sugerirem, a gente pode aqui abrir uma live um dia desses. Vou convidar pessoas para a gente tratar desse assunto. Branquitude na Umbanda, branquitude nas religiões de matriz africana. Eu vejo, claro, brancos que estão nesta religião tentando exercer o domínio e o poder que sempre houve por parte do povo branco em cima de negros, de uma certa forma mantendo discriminação e preconceito dentro da própria religião, que, volto a dizer, uma religião negra, né? Então nós precisamos fazer uma avaliação sobre isso, mas nós também temos brancos que entendem o que branco não tem poder de fala quando fala de racismo, porque o branco não sente isso na pele. Mas eu conheço sacerdotes e sacerdotisas brancas que, por ter uma ancestralidade negra, por viver
dentro de uma comunidade negra, entende realmente o que é isso e também tem a responsabilidade da luta pela causa negra, da luta pelo povo negro, da luta contra o racismo sistêmico e contra o racismo estrutural. Mas eu também vejo o negro dentro da religião de matriz africana que, por exemplo, se alia a gente branca, completamente racista, com fala preconceituosa, com racismo contra a mulher, com racismo contra o índio, e o negro, que está na religião de matriz africana, anda de mãos dadas com esse tipo de gente, reforçando esse tipo de fala. Então, quando eu digo que a situação não está na cor da pele, é nisso que eu estou dizendo. A situação fala de alma. A situação fala de realmente entender a complexidade do que é a religião de matriz africana. O que representa a religião de matriz africana? O que representa eu sentar na frente, por exemplo, na Umbanda você vai encontrar isso, eu sentar, por exemplo, na frente de um preto velho e tomar conselhos com uma entidade dessa. Entidade que nada mais é do que o negro escravizado, que passou pelas dores da escravidão, que passou por torturas, que passou por todo aquele sofrimento e pela luta, pela resistência, para poder sobreviver. Está tudo encarnado ali, naquela entidade, o preto velho. Também tem a ver de como é que eu sento na frente de um índio extremamente violentado em toda a sua cultura e que o branco, até nos dias de hoje, é violentado quando o branco quer tomar a sua terra ou quer limitar o espaço onde o índio vive. É claro que o povo indígena, hoje em dia, também tem suas mazelas, também tem seus problemas. Esse índio que foi colonizado, esse índio que também sofreu a influência branca. Da mesma forma que o negro também sofreu a influência branca ocidental. Nós também cabe pensar e refletir que se a Umbanda é uma religião de matriz africana, o povo negro, por exemplo, de Candomblé, não consegue cultuar uma Iemanjá branca, de cabelo escorrido e de olhos azuis. Como é que a gente chega num denominador comum em toda essa história? Então precisamos sim fazer essa reflexão e não deixar com que o sentido, com que a essência dessa religião se perca pelo tempo. Essa religião é uma religião negra, é uma religião que guarda e tem nas suas entranhas a luta e a resistência negra, de sobrevivência inclusive, e que nós não podemos deixar se esvair, né? E quando eu vejo um negro, sacerdote de Umbanda, ou um branco, sacerdote de Umbanda, caminhar ao lado de gente que prega o racismo, que prega o preconceito, que prega a xenofobia, que prega a homofobia, isso me preocupa muito e faz parte dessa discussão. Então, quando se fala da branquitude na Umbanda, e não só na Umbanda, mas nas religiões de matriz africana, não está se falando somente da cor de pele, e não está se querendo dividir a religião, ou dividir uma comunidade. Não.
Quando se fala de o termo branquitude, é um termo conceitual. O que é essa branquitude? Essa branquitude está realmente destruindo e tentando apagar o que é a Umbanda, o que é o Candomblé, porque nasceu, como nasceu e o que representa essa comunidade? Esse é aí a história para a gente se pensar. Por hoje era isso, deixar você para pensar um pouco nessa situação aí, né? Comente, entre no vídeo aí, comente, se inscreva se você não é inscrito, meta o dedo no like aí, nos ajuda muito, né? E tô aqui pra gente debater, conversar, não será num vídeo que a gente vai conseguir falar isso, num vídeo de 5, de 10 minutos, né? Isso cabe uma discussão muito maior. Então, estamos aqui à disposição pra gente bater um papo e conversar sobre todos os temas que você achar necessário, tá bom? E ó, se você não é filiado ainda, se você não é associado, não é regularizado, regularize-se agora, aproveite a oportunidade, ligue nesse telefone que tá aí no rodapé do seu vídeo, chame, é o WhatsApp também e se regularize agora, 50% de desconto na sua taxa de filiação, ok? Um grande abraço a você, minha bênção, meu mutumbá e até o próximo vídeo.